Mas pelo que Mas como é que a gente vai? Tem que vai todo ter mundo. a prova, vai ter a prova, tá? Vai ter a prova. Só assim, de repente não vai ser em novembro, mas pode ser que agora seja em novembro, porque é uma semana depois da eleição, né? Então, como tem a eleição na semana anterior, pode ser que seja liberada a prova na outra semana. Mas não tem nada assim ainda definitivo. Mas há uma chance forte que tenha, porque nós temos ainda 50 dias para a prova. Então, tranquilo. Mas o que você estava falando? Não, mas aí vai. Como assim? Aí não tem jeito de ter agora, Zé. Bom, então, mas Olha, só se for todo mundo de máscara, álcool em pouca gente gel e. fala, vai usar o mesmo procedimento que eles estão usando aí para igrejas, 30% da ocupação, e ali na Unifenas tem mais que espaço para isso, né? Agora, eu só não sei te falar se, aí no caso desse caso específico, a intenção seria centralizar a prova toda aqui em Alfenas, aí não teria as provas dos outros estados, que aí dependeria das políticas dos outros estados. Não sei, vamos esperar para ver. Mas no mais tardar, se esse ano aqui em Minas não for liberado mesmo o retorno das aulas, etc., que é provável que não seja, das aulas, agora eu já não sei se o mesmo vai se aplicar às provas, não sei, vestibular, essa política do governo aí, cada hora é uma coisa diferente, né? Cada estado está adotando uma postura. Enfim, se não voltarem às aulas e se tiver alguma brecha para fazer o vestibular, etc., tal, aí essa brecha vai ser do Enem. Então, nessa brecha do Enem, essa prova vai acontecer até em janeiro, né? Então, acho que assim, de qualquer forma, eu acho que essa prova vai ter essa prova. Não sei precisar se vai ser especificamente em novembro. Pode acontecer em novembro, uma semana depois? Pode. Poder pode. Mas vai depender da Secretaria de Educação aqui, nos parâmetros que a gente vai ter ao longo de outubro, até para chegar no final de novembro, praticamente, para a gente ter um parâmetro definitivo aí, como é que vai ser essa questão da prova. Agora, pode ser que não aconteça em janeiro também, próximo ao Enem? Pode ser. Mas uma coisa que cada vez vai ficando, pelo menos tecnicamente, vai ficando mais claro, que a prova deve existir, porque ela pode acontecer em fevereiro também. Então, vamos aguardar. Agora, eu peço para vocês, assim, que não tem nenhum problema nesse sentido, que vocês se preparem para a prova como se fosse em novembro. Que vai que uma situação cai em novembro. A única coisa que vocês não podem é ser surpreendidos, entende? Então, assim, nesse semestre, eu estou trabalhando especificamente com pré-vestibular sobre os temas mesmo só específicos, tanto de química quanto de biologia, tá? Então, todos os temas que vocês veem e cair lá no pré-vestibular, as aulas são na terça, na quinta e na sexta. Todos os temas que estão caindo aí no Canadá, vocês vão ficando atentos quando é pré-vestibular, porque são os temas da Unifenas, da prova. Não vai deixando, empurrando para fazer a prova, para deixar para estudar, vai esperando que é na frente. Não vai que agora vocês perdem a oportunidade. Então, não é legal. Então, fiquem atentos nesse sentido. Vamos Ô, voltar Zé, aqui. mas você vai fazer algum plantão, alguma aula com a gente, voltado para a Unifenas? Não tem nada assim marcado, pelo menos até então, ninguém falou nada. Porque essa questão de plantão para Unifenas, o que acontece? Só se for fora mesmo, porque durante as aulas, assim, especificamente, não tem jeito que a gente já tem essa apostila gigante aí, né? Para a gente terminar. Mas plantão específico pode ser, é questão de vocês conversarem com o Ivan, não só meu plantão, né? De alguns professores, não sei se for o caso aí, marcaram algumas aulas para o grupo da Unifenas, do pessoal que vai fazer a prova da Unifenas, para vocês não ficarem muito perdidos, né? Mas mesmo assim, insisto que antes que isso aconteça, já vão acompanhando as aulas, tá, do cursinho, ou assistam, ou peguem pelo menos o material escrito dessas aulas. E eu tenho colocado, inclusive, alguns materiais para. Quando você vê aí, que nem a Juliana Leal outro dia perguntou, nem pergunta, né, quando você vê um material, porque tem professor que não gosta. Quando você vê um material diferente aparecendo aí, que uma aula que não foi dada para vocês, aí você já fique atento que é alguma coisa relacionada à Unifenas. Eu coloco e você fala, não é a aula que está na sequência aqui ainda. Por exemplo, coloquei sobre excreção, isso é importantíssimo para quem for fazer Unifenas. Coloquei o material de aula que eu tinha dado no cursinho. Então, nem pergunta para não gerar
E eu falo assim, mas ele está falando disso, aí eu também tenho que falar, para não gerar nenhum descontentamento. Mas você não grava a aula do Gravo, tudo gravado. primeiro, do segundo? Tá tudo no canal, as aulas da Unifenas. Não, você fala para você saber separar aí no canal? Ué. Não, isso aí depois eu passo para vocês uma sequência de aulas que eu dei aí já do cursinho, já fica mais fácil vocês acharem. Mas sempre no canal, o que entra são as últimas aulas dadas no canal. Você vai pegando, você pega toda essa terça, e geralmente quando você começa a aula, é aula de respiração celular. Essa aula, por exemplo, que eu vou dar para vocês hoje, que é a sequência do material de vocês aí do caderno 5, é uma das questões da prova de química da Unifenas, é eletroquímica. Tá? Então você tem que saber um pouco mais. Essa aula é coincidente, né? Vai coincidir de você ter essa aula e estar na prova da Unifenas, essa sequência do SAS, mas é óbvio, nem todas as aulas serão coincidentes. Algumas aulas de biologia, de respiração, excreção, por exemplo, também, pode ser que eu chegue até lá no caderno 5. O caderno 5 tem excreção, na parte de fisiologia. Então, assim, pode ser que eu chegue. Agora, tem muitas aulas de biologia, a maior parte delas que a gente está dando com vocês aqui, seguindo a metodologia do SAS, a sequência das aulas do SAS, que não tem nada a ver com a Unifenas, entende? Então, por isso, eu posso até fazer uma relação das aulas que estão no canal aí para vocês assistirem. Posso fazer isso, não tem problema, tá? Para vocês ficarem atentos aí com relação, tanto na química quanto na biologia. É a sequência do cursinho. Agora, o material escrito, às vezes que a gente está escrevendo lá com eles, até na hora, ou até mesmo está passando para eles pegar uma dinâmica mais rápida, isso é fundamental, que vocês saibam esse material escrito. Já falei, excreção, respiração celular, já pode começar a estudar bastante. Eletroquímica, a parte de orgânica que vocês estão vendo com a Ana, pode estudar, que a gente tem coisas aqui que a gente vai ver, tá? Que vai ser muito importante para vocês. Então, eu até estou antecipando, para podia até começar lá na Química 1, que é mais facinho, entrar nos cálculos, né? Cálculo 1, cálculo 2, depois entra na estequiometria, que é mais fácil. Eu já vou entrar já nessa matéria, que é exclusiva de terceiro ano, exatamente para eu conseguir atender gregos e troianos. Então, nós estamos aqui no caderno 5, né? Acho que é caderno 5 mesmo, né? É a primeira aula do caderno 5 na frente 3, Química 3. Acho que é isso mesmo que eu não estou vendo aqui agora na projeção. Primeira aula do caderno 5, Química 3, tá? A gente vai começar agora com essa parte de eletrólise. Zé, isso é importante? Agora eu vou dizer para você. Não, mas então isso aqui é importante para a Unifenas. Não é importante para a Unifenas, não. Essa matéria cai muito em vestibular, porque é matéria exclusiva de terceiro ano, tá? Então, pode cair numa forma prática no Enem, pode cair nos vestibulares paulistas, que é muito comum você ter essa matéria. Depois eu vou passar uma lista de exercícios, além dessa que a gente vai fazer, que é os exercícios de sala do SAS, que é provável que a gente vai começar hoje, tá? É muito importante você saber quem que é o cátodo, quem que é o anodo, e você não pode confundir duas coisas que eu quero deixar bem claro para vocês hoje. A questão da eletrólise e a questão das pilhas. São duas coisas diferentes, mas coisas que são bastante parecidas. E vocês não podem esquecer disso, tá? As diferenças, porque até então, do que vocês viram comigo, vocês estudaram lá no segundo ano, nós estávamos falando na sequência nossa do objetivo, na época, vocês estudaram eletrólise. Mas pilha é uma matéria de terceiro ano, pilha de Daniel, por exemplo. Vocês não viram pilha, vocês vão ver, vão começar a ver agora, tá? Então, tem alguns detalhes que vocês terão que saber, tá? Para tudo. Não é só você falar assim, então essa aula para mim não serve, que é para... Não. Essa aula aqui é uma aula importantíssima, porque é uma aula inédita, não é revisão, que vocês ainda não tiveram, de uma forma geral, vocês ainda não tiveram... quando se tratando aí de química, vocês não tiveram ao longo do ensino médio. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui com vocês, para ficar bem claro, é quando a gente compara, antes da gente entrar nessa aula, quando a gente compara o que é pilha e o que é eletrólise. É a primeira distinção. Nós vamos ter nesse caderno 5, nessa química livro 5, né, nessa química 3, a gente vai ter as duas coisas. A gente vai ter aula na apostila sobre pilha, e a gente vai ter aula na apostila sobre eletrólise. Eu também vou utilizar a apostila, tá? Que a apostila, embora ela esteja bastante extensa no conteúdo programático dela aí nessa parte, mas ela aborda o assunto de uma forma do elemento começando bem simplesinho até chegar no elemento mais complexo. Mas eu gostaria de estabelecer aqui com vocês já essa projeção
para a gente falar um pouquinho aqui da diferença, que isso já é fundamental. Por quê? Porque você pode estar com a prova da Unifenas hoje, ou com a prova da Unicamp, ou com a prova da FUVEST, e você vai se deparar, tá, com questões nessa prova, que às vezes você tem afirmações, e nessas afirmações, por exemplo, se o enunciado fala sobre pilha, você vai analisar as afirmações sobre pilha, mas muitas vezes o que acontece com o aluno? Ele acaba confundindo o conceito de pilha com o conceito de eletrólise, tá? Então, Zé, para eu estabelecer uma diferença significativa, tá? Algumas coisas que você pode me dizer aqui que é fundamental para que eu não tenha essa dificuldade. Eu coloquei aqui no quadro para vocês alguns desenhinhos, tá? Para ficar bem claro. Desse lado de cá, eu tenho uma pilha. Desse lado de cá, eu tenho uma eletrólise. Olha, no aspecto físico, no aspecto químico, Zé, qual que é a diferença significativa que eu tenho para pilha e qual que é a diferença significativa quando eu comparo com eletrólise? Qual vai ser a diferença? E já aproveito para falar um detalhe para vocês, tá? Não existe aula de biologia e aula de química para a Unifenas. O Zé vai dar dica para a gente da questão, do estilo de questão que vai cair na prova, que vai cair assim. Não, isso não existe, tá? Existe direcionamento para vocês, para a prova da Unifenas, em função do conteúdo programático que vai ser abordado na prova. Agora, não espere assim que vai ter uma aula assim, nossa, não sei o quê, vai ter uma aula de milagres, né, para eu chegar lá, para eu acertar a questão. Não. Então, tem coisas que vocês, por exemplo, a questão da genética de populações, tem matéria que vocês já sabem que vai cair, tá? Então, a parte de genética de populações ainda, nesse semestre, ainda não dei para o cursinho, vou dar, uma parte tem que ser muito trabalhada. A parte de botânica, vocês já viram comigo, inclusive. Mas genética de populações, você vai dar uma aula para a gente, Zé? Não, vocês vão ter... bom, eu posso dar, né? Posso dar uma aula para vocês. Por favor, mais aprofundada, porque a gente teve uma aulinha muito pequena. A gente manda um link pra gente. Não mandar o quê? Faz exercício, porque você só deu as provas pra gente. Ah, tá, mando. Pra gente participar junto com o cursinho, ou senão a aula é gravada. Mas faz com a gente. Isso aí dá problema, Dudu, isso dá problema. Porque aí é o seguinte, aí vocês podem até participar, mas desde que vocês tenham, o que acontece no ano passado, os anos anteriores, o Ivan, em algumas situações, ele autorizava, em aulas presenciais, alunos do cursinho que estavam interessados na Unifenas, ele autorizava os alunos participarem da aula no cursinho. Isso ano passado foi assim no segundo semestre, alunos do terceiro ano. Aí chegava na hora, o alunos, ele ia e tal. Agora, eu não posso conflitar a carga horária de vocês com a carga, porque no horário que você está tendo aula comigo, vocês estão tendo aula no cursinho também. Então, eu estou tendo aula no cursinho. Aliás, no horário que eu estou tendo aula no cursinho, vocês estão tendo aula com outro professor. Então, aí é uma questão, se o Ivan autorizar, aí eu falo, eu posso compartilhar o link com o terceiro ano. Você pode, porque os alunos que querem, vai. Aí é questão de vocês com o Ivan, de vocês com o Vanderlei, conversar com eles, expor essa questão, olha, faltam 50 dias para a prova, então tem algumas matérias aí, que nem, por exemplo, só para citar para vocês, primeiro critério de desempate é biologia, segundo critério é química, tá? Terceiro critério, língua portuguesa, que é o critério de desempate. Essa língua portuguesa aí foi o professor João que enfiou ela, porque isso aí não é em lugar nenhum do Brasil, língua portuguesa, terceiro critério, você pode botar a redação e tal, mas a língua portuguesa não é, né? Em termos, e vem outros para ciências biológicas, não é, para medicina, no caso, né? Mas ele colocou em terceiro. Mas o primeiro, quando você empata lá 25 pontos, o outro com 25 pontos, primeiro critério de desempate é quantos acertos você teve em biologia, quantos acertos você teve em química. Portanto, nesse caso, vocês são reféns em qualquer faculdade do Brasil, tá? Reféns meu, da Lenise e da Ana Lúcia, nesse sentido, porque é a matéria de biologia e química que vocês estão vendo. Estou dizendo para quem for fazer medicina, obviamente, que parece aí, o Ivan reuniu com a gente na última sexta-feira, com o Vanderlei, reuniu com alguns professores, expondo a questão do critério avaliativo que vai ser adotado para esse bimestre de vocês. Aí estava falando e falou também essa questão que eu já sabia, que vocês já tinham falado, que a maior parte da sala que é medicina, né? Então, eu acho que já passou da hora para vocês se atentarem nesse detalhe. Já era para ter atentado lá atrás. O povo do terceiro ano, no ano passado, eles já tinham essa condição de assistir aula híbrida, assistir aula junto lá com pré-vestibular,
já tinha essa liberdade desde da volta de agosto. Desde o terceiro bimestre já tinha essa opção. Como vocês ficaram quietos, então todo mundo fica quieto, né? Então vai fazer o quê? Zé, só que eles cagaram no sistema, né? Aí o Ivan não quis dar pra gente essa oportunidade. Não sei se ele quis dar. Aí é uma questão seguinte. Se vocês... Eu não posso sugerir isso para vocês. Eu só estou tratando do assunto que vocês abordaram aqui agora e me perguntaram. Tá? Se eu podia compartilhar o link com vocês. Eu estou falando que eu não posso sem autorização da escola. Agora, vocês abordaram. Relaxa, a gente vai pedir. Então, aí é só uma questão de vocês conversarem lá. Se autorizar, beleza. Entendeu? Aí vocês podem assistir. Que são as aulas do cursinho de biologia? Como é que é? Sei lá. Terça, quinta Que e dia que sexta. são as aulas que você falou? Tem terça-feira, são 4 aulas seguidas, 2 de biologia e 2 de química. São os 4 últimos horários. Na quinta-feira, os 2 primeiros horários, e na sexta-feira é o terceiro horário, tá? De cursinho. Aula à tarde, assim como eu estou fazendo com vocês, eu não estou dando. Teria mais 2 aulas na quarta tarde, antes das 6, mas essa aula eu cortei, não mata os caras, eles não aguentam. Então, vamos lá, então. Vamos voltar aqui, então. Tá? Olha só. Como é que eu sei estabelecer a diferença aqui entre o que é pilha e o que é eletrólise? Primeira coisa, a gente vai nos deparar aqui com a física, basicamente, tá? A física básica, tá? O que está acontecendo aqui, ó? Aqui eu estou vendo uma lâmpada, Zé. E aqui você tem o quê? Aqui eu tenho um gerador. Então tem diferença nisso aqui, Zé? Tem. Muda tudo, meu cara. Muda completamente. Você bateu o olho, você tem um gerador mediando aqui, ó, tá? O cátodo e o anodo, muda completamente. Ou se você quiser falar também cátodo e ânodo, tá? Que é a forma mais utilizada hoje como properoxítono. Mas na química a gente fala muito cátodo e anodo aí. Então, olha só o que está acontecendo. Quando você tem um gerador, você está injetando elétrons na solução. Você está obrigando aqui a injeção de elétrons na solução. Aí, no cátodo, você injeta elétrons e no anodo você aspira elétrons. Tá? Por quê? Porque eu tenho aqui um local, que é um gerador, responsável, tá, por uma tensão elétrica, por uma diferença de potencial. Então eu injeto e eu aspiro. E aqui, então, ó, contra o gradiente de concentração normal, espontâneo, eu formo, então, uma corrente elétrica. Nossa, Zé, então aí você está formando uma corrente elétrica, né? Estou formando uma corrente elétrica, com redução no cátodo e oxidação no anodo. E essa é a eletrólise que nós aprendemos no ano passado, tá? A gente vai rever essa eletrólise também esse ano, que é importante, porque quando você compara eletrólise com pilha, para você não fazer nenhuma lambança no dia da prova de vocês. Agora, o que é pilha, Zé? A pilha tem uma diferença significativa. Primeiro, a pilha, ao contrário da eletrólise, a eletrólise não é um processo espontâneo, é um processo mediado por um gerador, é um processo mediado por uma DDP, tá? Então, ela está condicionada a uma tensão elétrica que estimula uma corrente elétrica dentro da solução. Mas quando eu pego aqui, Zé, no caso da pilha, a pilha é um processo totalmente espontâneo. Nossa, Zé. Então, nesse processo espontâneo aqui, ó, você tem conversão, olha só, de energia química liberada na oxirredução que ocorre aqui dentro do Becker, tá? E nessa energia química liberada aqui, ela vai ser convertida em quê? Em energia elétrica. Então a pilha faz isso de forma espontânea. Exatamente. A gente vai ver isso através da pilha de Denius, tá? Trabalhando aqui com 2 metais e de forma espontânea, de acordo com o potencial padrão de oxirredução, você vai ter, então, a circulação dessa corrente elétrica sempre independente, guarda para mim, independente se é, aqui, uma eletrólise ou se é, tá, uma pilha, sempre os elétrons, eles circulam, tá? Aliás, sempre a oxirredução, ela acontece, a redução acontece do cátodo e a oxidação ocorre aonde? No anodo, tá?
E sempre os elétrons circulam nesse sentido, ó, do anodo para o cátodo, independente se é pilha ou se é eletrólise. Sempre é nesse sentido. Só que nesse sentido aqui, você tem um processo espontâneo. Agora, nesse sentido aqui, você tem um processo inverso, que ele é estimulado por um gerador. Aqui você tem uma tensão elétrica. Agora, como é que eu sei que aqui você tem um processo espontâneo que está funcionando? Porque o cara ligou aqui uma pilha. Se a pilha acender, é porque ele está recebendo uma corrente elétrica. De onde está vindo essa corrente elétrica? Está vindo da solução. Oi. É do cátodo para o anodo ou do anodo para o cátodo? Anodo para o cátodo, sempre. Aqui, ó. Anodo, olha certinho. Anodo e cátodo, tá? Então, presta atenção no detalhe. Mas o que acontece aqui dentro dessa solução aqui que eu tenho? De um lado eu tenho zinco e do outro lado eu tenho cobre, Zé. Por que o cobre, nessa solução, ele sofre redução, tá? E por que o zinco, ele sofre aqui, nessa solução, ele sofre oxidação, tá? Então, eu vou ter que entender tudo isso para eu chegar nessa conclusão. Como é que eu vou ter aqui, ó, essa redução do cobre aqui e a oxidação do zinco aqui? Como que o zinco ele sofre oxidação se o zinco também é metal como o cobre? Ah, isso tem a ver com a tabela de potencial padrão, tá? De oxirredução? Tem. A gente vai aprender essa tabela? Vai. Tá? Eu vou ter que memorizar essa tabela? Não. Eu vou ter que usar a lógica para essa tabela? Vai. Quando eu comparo. Somente algumas sequências de metais aí que é bom você ficar mais esperto, mas eu vou ensinar para vocês alguns macetes quando você bate o olho nas reações, para você saber se está acontecendo naquela reação oxidação ou se está acontecendo redução. Então, a primeira coisa que você vai ter que enxergar aqui, ó, você pega aqui, por exemplo, o zinco. Aí eu vou lá na tabela de potencial padrão de oxirredução e vou enxergar o seguinte. O zinco, ele tem um valor aqui, ó, de menos 0,76 volts. Tá? Aí eu pego aqui o cobre, eu vejo aqui que o valor dele, na tabela de potencial padrão, é de mais 0,34 volts. Então, o que está acontecendo? O cobre, ele tem maior tendência do que, Zé, de se reduzir. Por quê? O valor padrão de oxirredução dele é maior do que do zinco. Tá? Então, ó, quando o valor é maior do que do zinco, a tendência é esse elemento reduzir, e o elemento que é menor do que ele, na tabela de oxirredução, daqui a pouco a gente vai ver, e vai ver por que o hidrogênio é importante na formação dessa tabela, tá? O valor que é menor do que ele sofre o processo inverso. Ele vai sofrer o quê? Oxidação. Então, na pilha, o zinco oxida, tá? E o cobre reduz. Ah, então, espontaneamente, quando eu coloco dentro de uma solução salina, e a gente vai ver para que serve essa ponte salina aqui também, tá? A função da ponte salina. Então, na pilha, no processo espontâneo, sempre vai acontecer isso, Zé, a redução do cobre e a oxidação do zinco na pilha, sim. Agora, quando eu faço a mesma comparação aqui, ó, com a eletrólise, olha só que eu tenho um processo inverso. Por quê? O gerador está forçando o sentido oposto da pilha da corrente elétrica. Olha o gerador aqui, ó. Então, o gerador, na verdade, ele está injetando aqui, ó, elétrons na solução. E esses elétrons estão sendo aspirados pelo cobre. Nossa, Zé, que loucura, hein? Então, aqui, nesse caso, está acontecendo redução, e aqui, nesse caso, inverteu. Está acontecendo oxidação, né, Zé? Isso, redução e oxidação. Agora, note você um detalhe fundamental. Note você. No processo espontâneo, se eu pegar aqui, ó, o valor de energia, tá? De variação de energia para redução do cobre é 0,34 volts e do zinco é menos 0,76, o que eu faço aqui, Zé? Bom, é só, tá? É só eu fazer a subtração desse valor menos esse valor. Então, isso aqui, 0,34 menos 0,76, vai dar quanto aqui? 1,10 volts, que é a variação do valor de energia. Então, ó, até 1,10 volts, eu tenho um processo espontâneo. Então, olha só, essa solução é capaz de converter energia o quê? Energia química,
em energia elétrica até essa variação de tensão, de forma natural. E essa energia química que está sendo convertida em energia elétrica, ela é capaz de acender essa lâmpada aqui que está no meio. Tá? Nossa, que legal. Agora, o que está acontecendo aqui, Zé? Primeiro, para a ocorrência da eletrólise, quando eu estou utilizando os eletrodos iguais em relação à pilha, eu tenho que ter uma variação de energia maior do que o da pilha. Então, se o valor aqui é até 1,10 volts, esse valor aqui tem que ser superior. Por quê? Eu estou injetando energia. Tá? Eu estou injetando energia através do gerador que eu tenho aqui ligado, ou através de uma bateria que eu tenho aqui ligado. Se eu estou injetando essa energia, para que ocorra o processo inverso, eu tenho que ter, então, um valor superior a 1,10 volts. Agora, uma coisa também que causa confusão na cabeça de vocês é a questão dos polos, tá? Presta bem atenção no que eu vou te dizer aqui, ó. Sempre na pilha, o anodo, ele representa o polo negativo. E o catodo, ele representa o polo positivo. Por quê? Porque aqui o processo é espontâneo. Aqui, ó, o que está acontecendo? Ó, você tem o cobre, que é o cobre zero, tá? Esse cobre zero aqui, ó, o que está acontecendo com ele? Ele está sofrendo o processo de redução, ele está se transformando em cobre mais 2, tá? Então, quando ele se transforma em cobre mais 2, ele está saindo do NOx zero e indo para o NOx mais 2. Então, você teve um aumento de NOx, tá? Se você teve um aumento de NOx, o que está acontecendo aqui, ó? Esse cobre mais 2 da solução, então, houve um aumento de NOx, né, Zé? Em relação ao eletrodo. Mas aí você pega, ó, essa solução, ela tinha cobre mais 2. Agora, imagina o processo inverso que está acontecendo. Ó, essa solução, cobre mais 2 na solução. E aqui, ó, eu tenho um eletrodo de cobre zero, tá? O que está acontecendo com esse cobre mais 2? Esse cobre mais 2, ele começa a reagir, tá? Com esse eletrodo, e aqui você vai ter uma redução. O que está acontecendo? Ó, de cobre mais 2, ele está indo para cobre zero durante a redução. Que seria isso aqui, ó. De cobre mais 2, ele está indo para cobre zero. Então, como você teve, tá, de cobre mais 2 para cobre zero, você teve, então, o quê? Uma redução. De quem? Do NOx. Toda vez que você tem redução do NOx, você tem ganho de elétrons. Tá? Ah, então teve redução do NOx. Teve redução do NOx, a solução aqui ganhou elétrons. Ah, então esses elétrons vão ser atraídos por quem, Zé? Os elétrons não têm carga, tá, negativa? Tem. Então esses elétrons aqui foram reduzidos. Então presta atenção no detalhe aqui, ó. Então cobre mais 2 mais 2 elétrons forma aqui o cobre zero. Então, toda vez que você olhar numa equaçãozinha, os elétrons estiverem do lado esquerdo, é redução. Tá? Então, você olhou para uma equação aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Você bateu o olho nessa equação aqui, ó. O elétron está do lado esquerdo dela, aqui está acontecendo redução. Ah, mas eu não sei, Zé, os valores do potencial, da potencial padrão na eletrólise, não interessa. O elétron está do lado esquerdo, redução. Lógico, você tem que prestar atenção na seta, né? A seta no sentido, né, nesse sentido, a seta para a direita. Se a seta está para a direita e o elétron está no lado esquerdo, nós tivemos aqui oxidação. Aqui perdeu, aqui ganhou. Tá? Primeira coisa para você não esquecer. Então, se eu pegar a mesma equação aqui, ó, primeiro, PS aqui, eu tenho uma ponte salina, né, Zé? Tem uma ponte salina. Aqui, idem. Aqui eu tenho também uma outra ponte salina. A equação, ó, é a mesma. Eu tenho zinco aqui reagindo com cobre mais 2, tá? Formando zinco mais 2 e cobre zero. Presta atenção, então, ó.
Quando o processo é espontâneo, os elétrons que são oxidados aqui do anodo, ó, olha o que acontece aqui, ó. Os anodos, o anodo aqui, ó, está sofrendo corrosão porque ele tem um valor menor de oxirredução. Então, como ele está sofrendo corrosão, ele está liberando zinco para a solução, tá? Esse processo de corrosão do zinco aqui a gente chama de oxidação. Então, ao liberar zinco para a solução, o zinco ele vai liberar zinco e elétron para a solução, tá? E aqui, ó, mesma coisa, ó. O que vai acontecer com o cobre? O cobre mais 2 da solução começa a produzir o cobre zero, que é o cobre sólido. Esse cobre zero, esse cobre sólido, é o cobre puro, tá? Que começa a formar aqui, ó, começa a agregar na base do cátodo, certo? Que é o polo positivo da bateria. Então, quando você olha para o polo, para a bateria, ela tem lá negativo e positivo. Sempre guarda, ó, positivo é o cátodo, tá? Onde eu tenho o cátion, que vai sofrer redução, e negativo é o anodo, onde eu posso ter também um cátion, só que ele vai sofrer oxidação. Você vai guardar isso, da bateriazinha, tá? E a corrente elétrica da bateria, ela vai, ou de uma pilha, ela sempre vai do polo negativo para o polo positivo, certo? Ela vai do anodo para o cátodo. Então, aqui está acontecendo redução e a formação do cobre zero. E aqui está acontecendo a oxidação do zinco zero e a formação do cobre puro. Ah, Zé, se eu olhar para cá aqui agora, se eu forçar a reação com energia. Ah, estou forçando aqui com energia, estou injetando aqui energia. Se eu injetar energia, eu vou inverter aqui, tá? A situação do potencial padrão. O que acontece? Como eu estou invertendo a situação do potencial padrão, olha o que acontece aqui, ó. Aí você está indo, mesma coisa. A corrente elétrica tem que ser do polo negativo para o polo positivo. Acontece que aqui agora, por interferência do processo de eletrólise, o que está acontecendo aqui, ó? O zinco está sofrendo redução, e aqui passa a ser o cátodo, e o cobre está sofrendo oxidação. Ele passa a ser o anodo. Então, esse processo não é espontâneo. É um processo, então, forçado pela corrente elétrica liberada pelo gerador. Mas vamos deixar isso aqui quietinho por enquanto, só para você comparar os dois, e vamos trabalhar mais com a pilha. Depois que a gente solidificar bem a questão da pilha, a gente vem para cá. Outra coisa que você tem que observar aqui também, ó, independente que eu falei no início, se é pilha ou se é eletrólise, independente disso, sempre no cátodo você vai ter, então, a redução do composto. Ah, Zé, se eu tenho a redução aqui, eu vou ter aqui o agente oxidante, né? Isso. E no anodo eu vou ter a oxidação. Se eu tenho a oxidação, Zé, eu vou ter aqui o agente redutor, né? Exatamente. Então, para você não esquecer e para você já ir guardando aí na sua mente. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na sua apostila aí, para a gente falar também, aproveitar já a âncora e pegar aí a âncora da pilha de Daniel, para a gente estabelecer essa conexão com essa pilha e como a gente vai ver como que ele começa a imaginar essa pilha, tá? A partir desse processo da eletrólise. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só colocar aqui direto, ver se não saiu lá já para variar, né? Às vezes, quando a gente demora para compartilhar, ele sai. Vamos ver se está aqui ainda. Está entrando, vai compartilhar com vocês. Já saiu para variar, né? Demorou um pouquinho, mas já vou entrar aqui de novo. Vai aparecer para vocês aí. Aí você vai ver aqui, ó, quais são as prerrogativas da pilha primeiro. Vamos falar sobre pilha agora. E eu quero que você guarde tudo e mais um pouco sobre pilhas, tá? Isso aqui vai ser fundamental em todos os sentidos. No dia da prova, seja lá em, sei lá quando vai ser, mas seja lá agora, se for realmente em novembro, seja lá outra data, vocês vão entender absolutamente tudo do que eu estou falando para vocês nessa aula aqui, ou vocês vão, pelo menos, recordar, assim, espero eu, tá? E na hora que você bater o olho na questão, você vai falar assim, nossa, o Zé comentou mesmo, tá? Comentou e está aqui. Não foi nada de mentira, nada de enganação, não foi nada de enchimento de matéria. E na hora que você tiver que ser o Enem também, tá vendo aqui, ó? A gente está vendo a aula 18 hoje, eletroquímica, ó. A gente vai trabalhar com eletroquímica, falar sobre
pilhas comerciais, falar sobre essa questão da corrosão. Aqui a gente começa em eletrólise, ó, células eletrolíticas, ó. E aqui a gente vai falar sobre a eletrólise com eletrodos reativos. Isso aqui é bom, que a gente já viu ano passado. Isso aqui é mais revisão, essas duas aulas aqui, ó. Já essas aulas aqui são aulas que vocês ainda não viram, que estão vendo agora comigo, tá? As células galvânicas aí, vamos entender alguns detalhes aí sobre pilhas, tá? E o sentido da pilha. O sentido da pilha desse cara aqui, ó, o Daniel, a pilha ficou conhecida aí, porque quem inventou a pilha, na verdade, foi o Alexandre Volta. Lembra lá do 9º ano, que nós falamos para vocês, tal, do cara que inventou a primeira pilha, blá, blá, blá. Tem lá naquele caderninho do 9º ano de vocês. O problema é que quem explicou, de fato, o funcionamento da pilha foi esse cara. E ele, basicamente, ele começa a explicar, então, a pilha do Volta, tá? Ele vai dar uma explicação química plausível, porque o Volta meio que sabia que o negócio funcionava, mas não entendia bem ao certo por que funcionava, né? Ele deu aquele tipo que a gente chama de chute histórico, tá? Então, presta atenção, vamos pegar aquela equação que eu acabei de falar com vocês agora. Eu estou pegando aqui, ó, o sulfato cúprico, e para unifenas também é interessante que vocês saibam o nome, tá? Você tem o cobre 1, você tem o cobre 2, você tem o cuproso e tem o cúprico. Toma cuidado que às vezes numa alternativa, como essa aqui, ó, você mete na alternativa lá sulfato cuproso, o nome em extenso, o indivíduo erra. Porque na verdade aqui quem é utilizado é o sulfato cúprico, tá? E cuidado com o zinco, no caso do zinco você só tem zinco mais 2. Então aqui você tem um sulfato de zinco. Zé, Oi. você tá apresentando? Tá o quê? Apresentando? Não? Eu não tô vendo, não. Ué, não apareceu aí, pessoal? Não. Não, tá aqui, ocorreu um erro ao compartilhar. Peraí, aguenta aí. Vamos lá. E aqui não aparece, só aparece a gente voltar a tela. Agora vai compartilhar, porque eu entrei. Peraí, e agora? Vai compartilhar aí. Apareceu aí agora ou não? Agora apareceu. Beleza. Vamos voltar aqui, ó. Olha o que você tem aqui, ó. Toma cuidado com esse detalhe aqui, então, que eu estava falando para vocês, ó. Esse sulfato aqui é o de cobre 2. E o cobre é diferente do ferro, né? O ferro você tem o mais 2 e tem o ferro mais 3. Então, você tem o sulfato cuproso, que é o mais 1, e o cúprico, que é o mais 2. De repente, você está lendo uma questão e fez uma observação falando da pilha de Daniels, você tem uma observação com relação ao sulfato de cobre. Aí fala lá, sulfato cuproso. Nessa situação já está errada a questão, tá? Porque na pilha de Daniels você usa o cobre 2, não usa o cobre 1, é o cobre 2, então é o sulfato cúprico. Ou mais, né, o mais usual hoje, sugerido pela IUPAC, é você usar a nomenclatura de sulfato de cobre 2. Beleza. Então, o que acontece? Eu tenho 2 sais, tá? Estabelecendo aqui nessa solução. Então, eu tenho o sulfato cúprico e aqui eu tenho o sulfato de zinco. O zinco você só tem a carga mais 2, então não precisa fazer essa diferenciação entre oso e ico, né? E aqui eu tenho o zinco sólido e o cobre sólido, tá? O que vai acontecer ao longo desse processo? É interessante que aqui, ó, nós temos aqui a cuba eletrolítica de uma forma mais coesa. Essa é a especialidade aqui do SAS, né? Eu já falei para vocês. Eles têm uma capacidade de diagramação, né? De apresentar um diagrama aqui, que é espetacular. E fica bem claro também. Olha o que nós temos aqui, que nós vimos aqui no slide anterior. Aqui você tem uma lâmpada apagada, tá? E aqui eu tenho essa que nós chamamos aqui de ponte salina. Tá vendo que eu tenho uma ponte salina? E normalmente você usa aqui o cloreto de potássio nessa ponte salina. Que na verdade Daniels ele usou na sua pilha primitiva para explicar a pilha de Alexandre Volta. Você tem essa ponte salina. Primeira coisa, isso eu estou te falando para o Enem, para qualquer vestibular que você for fazer. Para que serve essa ponte salina? Tá? Então, olha, a ponte salina, ela é um tubo, que você está vendo aqui, tá? Que permite o que nós chamamos de escoamento de íons. Não esqueçam disso, tá?
Então, ó, a ponte salina, se você quiser anotar isso no ladinho aí, você anota. Ela funciona como um tubo que permite o escoamento, então, de íons que sai de um local e desloca-se para outro, tá? Para que pelo menos, vamos chamar assim, tá? Para que cada uma das soluções fiquem no estado que a gente chama de neutralidade. Não passe a quantidade de zinco e não passe a quantidade de cobre, sulfato, tá? Em ambas as soluções. Em outras palavras, para que você tenha uma das soluções totalmente eletricamente neutra. Certo? Então, essa é a função da ponte salina. É permitir esse escoamento de íons para manter pelo menos uma das soluções totalmente neutra. Não esqueçam disso. Bom, eu estou com a ponte salina aqui, né, Zé? Estou. Então, aqui agora, vamos esquecer da eletrólise, que você fez aquela comparação inicial, para que a gente consiga fixar bem a diferença inicialmente entre pilha e eletrólise. Mas agora vamos esquecer da eletrólise, vamos tratar apenas de ponte salina, vamos tratar apenas da pilha. Então, o que eu estou tendo aqui? Então, primeira coisa, Zé, estou tendo uma relação aqui, ó, espontânea, né, Zé? Isso. Então, o cobre tem maior tendência de se reduzir do que o zinco. Então, quando eu coloco esses dois metais, esse sofre redução e esse aqui sofre oxidação, tá? Então, parte desses elétrons liberados na oxidação, eles são, então, ó, utilizados, tá? Para que, através da condução desse fio aqui, ó, eles consigam, então, acender essa lâmpada. Então, quando eu olho para esse desenhinho, para esse diagrama que representa aqui a pilha de Daniels, então eu estou tendo claramente aqui, ó, no anodo, eu tenho o polo negativo da pilha, e no anodo sempre vai acontecer o que, Zé? A oxidação. Estou vendo aqui o estado inicial do zinco, eu tinha uma barra de zinco, quando a lâmpada está apagada, significa que aqui ainda não está circulando elétrons, não está circulando aqui uma corrente elétrica, tá? Não está circulando uma amperagem. Se não está circulando uma amperagem, o zinco ele não está reagindo com a solução. A partir do momento que começa a haver essa reação do zinco com a solução, começa a acontecer aqui a oxidação. Como é que eu vejo isso, Zé? Oxidação. Oxidação e corrosão, meu caro, é exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente fala de oxidação, nós temos aqui a corrosão. E quando eu tenho aqui a corrosão, o que está acontecendo? Se esse zinco era um zinco metálico, a partir do momento que ele começa a oxidar, tá? Começa a acontecer o que com ele aqui, Zé? Ele começa a liberar aqui, ó, zinco mais 2 para a solução. Ah, então ele libera o zinco mais 2 para a solução. Exatamente. Ele está liberando o zinco mais 2 para a solução. Então, isso é oxidação ou corrosão. Guardou? Guardei, Zé. Polo negativo anodo, tá? Está acontecendo a oxidação. E como está acontecendo a oxidação, ele está liberando o cátion, o zinco mais 2, para a solução. Beleza? Beleza. Guardei isso, Zé. Tá. E guardei também que a ponte salina, ela é responsável para esse equilíbrio iônico, tá? Para que cada uma das soluções permaneça o que a gente chama de eletricamente neutra, tá? Então, cada uma das soluções aqui vai permanecer neutra. Então, não vai passar nem de um lado nem do outro. Então, tá. Então, ela estabelece, então, o equilíbrio, Zé. O equilíbrio entre as soluções, tá? E, normalmente, aqui a solução que você tem na ponte salina é o cloreto de potássio, que é utilizado. Aí, você vai ter aqui, olha do lado de cá, ó. Quando não tinha nenhuma reação, quando a lâmpada estava apagada, o que estava acontecendo aqui? Ó? Não tinha corrente elétrica, não estava reagindo o cobre aqui, beleza. A partir do momento que você começa a ter oxidação, começa a ter aqui reação, tá? Dentro dessa solução, você começa a ter a conversão da energia química em energia elétrica, tá? Então, existe uma diferença, né, Zé? Então, nesse caso, você tem a conversão da energia química em energia elétrica, eu tenho pilha. Na eletrólise, eu vou ter a conversão da energia elétrica em energia química, né, Zé? Opa! Então, tem uma diferença aí, né? Inverte, né, Zé? Isso, inverte. Então, olha o que está acontecendo aqui, ó.
Aqui não tinha nada, tinha? Não, não tinha nada. Aí, ó, o sulfato de cobre começa a passar por um processo inverso. Aqui, ó, o eletrodo, ele sofreu, que é o anodo, ele sofreu oxidação, tá? Aqui agora, ó, olha o que está acontecendo aqui, ó. Esse eletrodo, ele vai sofrer o quê? Redução. Como é que eu sei que ele sofre redução? Aqui, ó, o zinco zero, ele sofreu corrosão e liberou o cátion zinco para a solução. Então, isso a gente chama de oxidação, tá? Aqui, ó, o cobre mais 2, que está na solução, a partir do momento que eu tenho sulfato cúprico nessa solução, o que está acontecendo com esse cobre mais 2? Dá para você ver claramente aqui quando você compara a situação inicial sem corrente elétrica e a situação com corrente elétrica, tá? Olha o que está acontecendo aqui, ó. Ele está sofrendo redução. O cobre mais 2 está passando para cobre zero. Esse cobre zero que está se formando aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esse cobre zero aqui que está se formando, ó, é o cobre puro, tá? É o cobre diante dessa reação de redução. Então, aqui eu tenho oxidação, aqui eu tenho redução. Então, nesse processo aqui, ó, eu tenho cátodo, Zé. Ah, o cátodo, então, ele é o cátion, ele é positivo. Só inverte isso para eletrólise, tá? Porque você força com a corrente elétrica do gerador. Mas aqui é normal. Cátodo, cátion, positivo. Anodo, ânion, negativo. Então, sempre aqui vai acontecer, então, a redução. Isso, sempre vai acontecer a redução. Então, eu vou de um polo onde está ocorrendo oxidação, a corrente elétrica, para um polo onde está ocorrendo a redução. Lembrando que aqui, ó, ele está, tá, aumentando o NOx e está perdendo elétrons para a solução. E aqui você está aspirando o elétron está indo aqui para o cobre, tá? Então, você cria uma corrente elétrica, Isa. Crio. Agora, tem um detalhe, tá? Esse processo, então, Zé, é um processo espontâneo. Enquanto esse processo estiver circulando aqui, a lâmpada é mantida acesa, né? A lâmpada é mantida acesa. Bom, agora dá uma olhadinha aqui. Como é que eu represento esse processo aqui, Zé? Presta atenção aqui, ó. O que está acontecendo nessa pilha? Então, lembra que no início, nós colocamos lá, então, tá? As reações, e eu falei para vocês que aqui nós temos uma reação de oxirredução. Então, dá uma olhadinha aqui para você enxergar aqui em função dessa reação de oxirredução. Olha só. Aqui, ó, você tem o sulfato de cobre 2 com zinco sólido, formando aqui na solução. Então, veja só como é importante aquelas aulas que a gente viu recentemente. Aqui eu tenho, então, uma simples troca, né? Olha o que está acontecendo aqui, ó. O zinco... Então, na mesma questão, você fala assim, Zé, mas essa matéria é importante, né? E a matéria anterior também é importante. Por quê? Por exemplo, na prova da Unifenas, eu estou diante de uma situação dessa. Se eu falar para você que durante a oxirredução numa pilha acontece uma reação de dupla troca, está certo? Está correto? Você ia concordar comigo que ocorre uma reação de dupla troca? O máximo que eu poderia falar para você, se eu falasse em dupla troca aqui, já estaria errado. Ah, mas a questão é de pilha, mas envolve conceito da química. O máximo que eu poderia falar para você aqui, tá, é que aqui está havendo uma reação de deslocamento simples, tá? De simples troca, em que, olha só, o zinco, ele se une ao sulfato, e o cobre, ele libera aqui deslocado sozinho, formando cobre sólido, tá? Aqui por causa da oxidação e aqui por causa da redução. Ah, peraí. Deixa eu entender se isso é verdade, tá? Vamos comparar aqui. E vamos lembrar lá atrás, aquelas primeiras aulas que a gente viu de inorgânica, a gente viu a questão de balanceamento redox, lembra? Aquela matéria, se não me engano, vocês tinham visto, acho que no primeiro ano, a matéria, depois voltaram a ver agora no terceiro ano, balanceamento redox, variação, etc. Tal. A gente fez uma revisão daquela matéria. Tudo aquilo preparava para isso aqui que a gente está vendo hoje. É importante para isso aqui, tá? Olha o que você está tendo aqui, ó. O que está acontecendo com o cobre aqui, ó? Bom, aqui no sulfato de cobre, Zé, o NOx aqui do oxigênio eu sei que é -2,
4 vezes menos 2 deu menos 8, tá? O do cobre aqui, ó, é o cúplico, então é o mais 2, né? Significa que esse aqui vale mais 6, né? Ah, então mais 6 com mais 2, 8 com menos 8 deu 0, tá? Beleza, então aqui realmente é mais 2. Então, beleza, olha, esse cobre, ó, não esqueçam disso aqui de jeito nenhum, não esqueçam disso. Esse cobre mais 2, ele está passando, ó, para o cobre 0, que a gente viu ali agora há pouco no Becker. Como ele está passando para cobre 0, então houve uma redução do NOx. Toda vez que você tem uma redução do NOx, significa que durante o processo ele está diminuindo as cargas positivas e está ganhando cargas negativas. Então ele recebe elétrons. Não esqueçam disso. Recebe elétrons. Ganha elétrons. Tá? E onde vai aparecer esse elétron? Se eu colocasse aqui isoladamente, o cobre mais 2 aqui, ó, e o cobre 0 aqui, ó, como a reação que está acontecendo no cátodo, eu colocaria assim para vocês, ó, cobre mais 2 elétrons, setinha para a direita, que é igual a cobre 0. Então, se os elétrons estão do lado esquerdo, sempre eu tenho redução, quando a seta é para a direita. Tá? Ah, por que você colocou 2 elétrons? Porque a redução foi de 2. Aqui, ó, 2 cargas positivas, então você reagiu com 2 elétrons. É proporcional. Se eu estivesse trabalhando aqui com ferro mais 3, se eu estivesse trabalhando aqui com alumínio mais 3, ia liberar 3 elétrons. Tá? Se eu estivesse trabalhando aqui com o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio mais 1, se fosse o caso, ele liberaria 1 elétron, porque a redução para o frâncio metálico foi de 1, por exemplo, uma situação hipotética. Tá? Ah, então, Zé, já dá para eu enxergar pela equação, à medida que eu entendo aqui sobre o NOx, já dá para eu enxergar que aqui ocorre redução, né? Aqui ocorre redução. Tá? Ah, então deixa eu analisar aqui agora. E o zinco nessa equação? Então, essa definição você poderia ter chegado desde lá de trás. O zinco aqui é sólido. Se eu tenho zinco como elemento químico isolado, se ele é sólido, tá? Qual que é o número de oxidação dele? É 0. Pô, é 0, velho. Então é 0. Aqui ele está saindo de 0, está passando para mais 2. Então o zinco de 0 para mais 2, o que está acontecendo com ele, Zé? Ele está aumentando o NOx. Se ele está aumentando o NOx, ele está perdendo elétrons. Tá? Ou ele está doando elétrons. Tanto faz. Tá? Então, aumenta o NOx, ele doa elétron. Então, na redução, ele ganha elétron. Na oxidação, ele perde, ele doa elétrons. Nossa, Zé, então aqui, pela própria equação, analisando a própria equação, ainda que eu não tenha essa equação dentro de uma cuba eletrolítica, eu já posso afirmar categoricamente que eu tenho uma reação de óxido-redução em que o cobre sofre redução e o zinco sofre oxidação. Isso, tá? Isso mesmo. Então, você vai criar um gradiente aqui de diferencial entre o anodo e o cátodo, tá? Um gradiente diferencial que permite a circulação da corrente elétrica. Aí eu pergunto para vocês uma questãozinha assim, estilo prova, para vocês guardarem aí. Qual seria essa questãozinha, Zé? Se você tem uma pilha, ou você vai lá, vai ver a bateria do carro, tá? Aí, na bateria do carro, você chega lá, aí tem uma massa meio esverdeada que está formando ali na bateria do carro ali, ó. Um local que está formando aquela massa meio esverdeada ali, que caracteriza a massa esverdeada, que eles falam assim, você pega lá, depois coloca limão, etc. Tal. Aquela região que está prejudicando a circulação de corrente elétrica ali, com o passar do tempo, aquela sujeira que forma ali, aquilo é o polo negativo ou o polo positivo da bateria? Xavier, pois não, pode falar. O que você acha ali, Xavier? Calma aí, Zé. O que eu acho, tipo assim, desse polo onde está juntando essa substância? Isso. Então, Qual que é o positivo e negativo.
Você quer saber se eu acho que se é o polo positivo ou negativo, é isso? Você acha que está acontecendo oxidação ou redução ali? Redução? Então, na verdade, aquela sujeira ali, na verdade, tá oxidando, né? Na verdade, estou falando da sujeira, porque fica meio confuso aqui, por causa da... Você vai achar que é o metal que está formando ali, né? Com o tempo. Eu achei que, tipo assim, por conta de estar formando a substância e não necessariamente corroendo o polo, entendeu? Não entendi. Raciocínio teológico. Mas ali, na verdade, é o polo negativo, tá? Ele oxida e forma. Aí tem o pessoal que vai lá, pega até, por exemplo, limão, né? Espreme limão ali em cima ali para reagir ali com ácido cítrico para limpar aquela região. Você tem que limpar porque senão ela acaba atrapalhando, tá? A condução. Mas aqui, ó, zinco, então, você olhou para o polo negativo, ó, zinco 0 para zinco mais 2. Nesse caso aqui, vai liberar 2 elétrons do lado de cá, então eu tenho oxidação. Do cobre mais 2 para o cobre 0, nesse caso aqui, vai liberar 2 elétrons do lado de cá, e eu tenho o quê? Redução, tá? Então, pode guardar nesse aspecto aí, quando você tem a bateria desse sentido. Oxidação no anodo, polo negativo, redução no cátodo. Zé, agora eu quero saber o seguinte, como é que a gente consegue estabelecer aqui essa tabela que você falou aí, essa tal de tabela de potencial padrão aí, ó? Como é que eles estabeleceram isso, esse tipo de tabela, tá? Para delimitar o valor do potencial padrão da substância. A gente vai ver aqui que vocês têm na apostila essa tabela. Bom, a princípio, eles não sabiam qual era esse valor. Aí eles fizeram o quê? Eles usaram a mesma estratégia que usaram para o flúor. Não sabia qual era o valor do flúor? Lembra lá, o elétron mais eletronegativo da tabela periódica? Flúor. Elétron mais eletropositivo da tabela periódica, grupo 1 aqui, flúor no grupo 7A, e o grupo 1A aqui, o mais eletropositivo lá embaixo, que é o frâncio, tá? Então, olha só, como é que eles descobriram? Aí começaram a estabelecer valores. Aí no flúor foi estabelecido o valor 4, os demais eram menores, foi estabelecendo valores. E aqui fizeram um teste interessante. Pegaram quem? Pegaram o próton que apresenta ambiguidade. Quem é o próton que apresenta ambiguidade? Que hora ele pode ser, tá? Um próton com carga positiva, hora ele pode ser um hidreto com carga negativa. O hidrogênio, que é o elemento ambíguo da tabela periódica. Ele tanto pode, tá, receber um elétron para ficar estável, pode ganhar um elétron, quanto ele pode perder o que ele tem e fica só com um próton no núcleo, tá? Então, ele apresenta essa condição de ambiguidade. Só que a gente sabe que quando ele forma o íon hidrônio ou hidrozônio, ele tem, então, a condição, tá, de formar, então, um composto covalente, de formar um ácido a partir de ligações, tá, que a gente chama de covalente, forma um composto. Agora, o que eles fizeram, então, para estabelecer essa tabela de potencial padrão? A gente vai ver aqui como é que funciona essa tabela de potencial padrão para você entender e para você aplicar depois nos exercícios. Olha só, aqui, por exemplo, eu tenho uma concentração de cátion, que é prerrogativa fundamental, que a IUPAC estabeleceu, para que eles pudessem estabelecer, então, uma tabela de potencial padrão. Então, você tem aqui, eles pegaram uma concentração de cátion, concentração iônica de cátion, em 1 mol por litro. Lembra lá de tudo aquilo que vocês estão aprendendo nessa questão de titulação, de molaridade. Molalidade. Duas coisas que vocês não podem esquecer dessa matéria que vocês veem com a Ana, essas duas expressões, molaridade e molalidade. Cuidado com isso, viu? Isso sempre é pegadinha, tá? Em Enem. E pegadinha também em prova, da forma geral, tá? Então, aqui você tem uma temperatura padrão, tá? Que é a temperatura de 25 graus Celsius, utilizando aqui, ó, a pressão atmosférica ao nível do mar, e você vai ter aqui um ATM, tá? Ou 10 a quinta Pascal, vamos chamar aqui, tá? Ou Newton por metros quadrados, como queiram aí. O que eles fizeram? Eles pegaram o próton hidrogênio e estabeleceram, a partir do próton hidrogênio, um valor referencial para a redução desse próton hidrogênio. Qual foi o valor referencial para a redução desse próton? Foi 0,00 volts. Ah, para que isso? Porque a partir da ambiguidade do hidrogênio, eles iriam, então, mensurar, aferir ou medir, tá,
os valores dos demais componentes da tabela periódica em função da capacidade que eles têm de se reduzir ou de se oxidar. Então, basicamente, é para isso que serve essa tabela de potencial padrão. Aí eles fizeram o seguinte, olha só, um negócio meio louco. Esse aqui, Zé, ele está mostrando aqui, vou falar rapidamente, só para você entender o que eu estou dizendo para vocês. É um negócio meio louco, você falou assim, eu tenho que saber isso aí, Zé. Não, aqui ele está te dando, tá, uma informação adicional, porque às vezes você fala, de onde veio? Tá, tudo exercício vem, segundo a tabela de potencial padrão, eu não sei o que tal. Aí o examinador, ele te dá esse valor referencial da tabela de potencial padrão no exercício, etc, tal. Aí você fica meio perdido, tanto que fala desse valor da tabela de potencial padrão. Então, a primeira coisa que você tem que entender, não pode esquecer, tá? Isso você tem que saber. Pelo menos o valor do hidrogênio, aquele do cobre também, e do zinco, são os 3 valores que mais caem, tá? É o valor de 0,00 hidrogênio, é o valor de 0,34 positivo e menos 0,76 volts, que é o 0,34 do cobre, 0,76, que é o valor do zinco, tá? Mas pode cair outros também, a gente vai entender aqui como que ocorre. Então, eles fizeram o seguinte, ó, eles ficaram aqui observando aqui, ó, ao injetar o próton, tá? H+, tá? Eles injetaram aqui no recipiente para ver se tinha condição desse recipiente, diante dessa temperatura de 25 graus Celsius, dessa concentração proposta de 1 mol por litro, e diante dessa pressão atmosférica, eles começaram a observar que acontecia aqui um evento interessante com esse H+. O que está acontecendo com esse H+, aqui, ó? Ele estava sofrendo redução. Zé, então ele estava sofrendo redução? Estava. Ele estava deixando de ser o H+, estava formando aqui o gás hidrogênio. Aí aqui tem uma pegadinha que cai muito segunda fase da Unicamp agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Aí você fala assim, mas espera aí, isso aqui é redução? É. Então, de acordo com aquilo que você nos ensinou, aqui eu tenho uma seta para a direita, formando um gás, Então, presta atenção, o lado esquerdo está aparecendo o elétron aqui, né? Está aparecendo o elétron, beleza, Zé. Só que o elétron, está aparecendo 2 elétrons, o hidrogênio é mais um. Aí, meu caro, uma coisa que você não pode esquecer, que normalmente quando ele forma composto gasoso aqui, ó, é o que vai acontecer com o gás cloro. O gás cloro, por exemplo, é -1. Mas quando ele forma aqui, ó, o Cl2, o gás cloro, você tem que fazer o balanceamento. E o balanceamento que vai determinar o número de elétrons que você tem aqui. Nossa, Zé. Então, eu vou ter que saber, tem que saber o balanceamento. E outra coisa que a gente vai ver mais à frente com relação à pilha, quando a gente envolver pilha com corrente elétrica no sentido de cálculo, a gente vai ter que usar a física. Lembra lá que intensidade de corrente, tá? É coulomb por segundo, que é ampere, a variação da carga pelo tempo em segundo? Vai ter que saber aquilo. Lembra lá da constante de Faraday? Provavelmente vocês já viram esse ano. Faraday já, né? Já viram, constante Faraday. Você tem que saber que é 96.500, etc. Tal. Por quê? Porque nem sempre é dada, essa constante é constante, nem sempre é dada, aqui nesses slides que eu coloquei para vocês aqui, de eletroquímica, aqui, que foi a mesma aula que eu dei para o cursinho, tá? Mais adiante, a gente vai ver cálculos usando essa constante de Faraday, tá? Não fica tudo bonitinho assim, não. Mas vamos voltar aqui. Ó, então aqui, Zé, cada H+ formou H2, gás, então eu tenho 2 hidrogênios aqui, eu tenho que ter 2 H+ de cá. Então, se eu tenho 2 H+, né, Zé? Então, vai aqui, ó, eu vou ter que ter 2 elétrons, Zé. Isso. Então, aí você faz o balanceamento. Não vem com H+, mais um elétron aqui, dando H2, não, tá errado, tá? Se não tiver balanceado, tá errado. O que eles fizeram? Eles usaram, então, essa situação, estabeleceram, então, que o potencial padrão do hidrogênio era esse, 0,00 volts. Aí, analisando o potencial padrão do hidrogênio, eles começaram, então, em função daquilo que era mensurado no hidrogênio, eles começaram, então, a medir, a aferir, através aqui, ó, de um voltímetro, o potencial padrão das soluções que aconteciam, tá, em função da modificação da carga elétrica nas baterias, por exemplo. Aí, quando eles mediam, por exemplo, estava acontecendo aqui, ó, com zinco, aí lá dava lá, 0,76, tá? Então o zinco tinha 0,76 aqui de chance, tá? De potencial padrão. Por que você vai inverter o sinal aqui, Zé?
Porque você tem o potencial padrão de redução, e quando você pega o potencial padrão de oxidação, qual que é a diferença? Presta atenção. Sempre na tabela, que a gente vai ver daqui a pouco, o potencial padrão de redução de oxidação, o valor em módulo, o valor modular, é exatamente o mesmo. O que muda? É o sinal. Tá? Então, por exemplo, se o potencial padrão está positivo, então aquilo é redução, se eu trocar o sinal dele, colocar menos 0,76, significa que ele tem, então, a oportunidade de oxidar-se. Aí você inverte. Tá? E aqui eles começaram, então, a medir esse potencial padrão, chegando nos valores aqui da tabela. Tá? Aí, chegou essa definiçãozinha aqui, ó, fundamental. Então, aquilo que nós falamos inicialmente. Quanto mais positivo for o potencial padrão de uma espécie química, o que vai acontecer? Maior a sua tendência de reduzir. Tá? De receber o quê? Elétrons. De ganhar elétrons. Então, olha só. E por outro lado, o que vai acontecer aqui? Ó? Quanto menor, tá, for esse potencial padrão, maior a tendência de se oxidar. Tá? Que ele vai falar, provavelmente também. Ele vai apresentar a tabela aqui, a gente vai entender agora essa tabela. E vai ver os dois lados da tabela. E vai ver por que a gente fala muito em potencial de oxidação e potencial de redução. Então, se a gente pegar aqui as duas semi-reações, ó, só para você ter uma noção aqui, ó. Esse potencial aqui, ó, que a gente chama, é o potencial que a gente usa mais, que é o de redução. Mas dá para eu calcular também o potencial de oxidação, Zé? Dá. É só inverter o sinal. Então, olha só aqui, ó. Pega aqui, ó. Qualquer elemento. Ah, Zé, eu tenho esse elemento aqui, o lítio, por exemplo. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu estou trabalhando aqui numa cuba eletrolítica, estou trabalhando aqui com o lítio e estou trabalhando aqui com o sódio. Tá? Tá. Aí eu te dei que o potencial de redução do lítio é menos 3,05. Tá? E te dei que o potencial de redução do cálcio é menos 2,87. Aí quando eu vou te perguntar assim, né, numa situação hipotética, onde eu estou usando cálcio e lítio, quem que sofre redução e quem que sofre oxidação? Quem que vai sofrer aqui, Xavier? Redução e quem que vai sofrer oxidação? Xavier, acorda, Xavier. Pois não, Zé. Quem que vai sofrer aqui entre o cálcio e o lítio? Quem que sofre redução e quem sofre oxidação? Cadê o quê? Na tabela aqui, ó, eu tenho o cálcio e o lítio. Quem que vai sofrer redução, quem que vai sofrer oxidação aqui, ó? Deixa eu ver, ó, que você está dormindo mesmo, cara. Mais ou menos. Calma. Tá, o potencial do cálcio é menos cálcio 2,87 e do lítio é menos 3,05. Tá, eu acho que o cálcio reduz, então. Por quê? Porque ele é maior valor, né, meu? Uhum. Então, ó, esse valor é maior do que esse. Então, sempre esse aqui tende a reduzir, esse aqui tende a oxidar, tá? Agora, olha só aqui, ó. Olha o cobre, por exemplo. Vamos pegar mais abaixo lá. Tá vendo que o hidrogênio aqui está no meio da tabela? Ó. Agora, vamos pegar o cobre aqui, ó. O cobre, esse cobre aqui você tem o valor dele referencial, que é o valor mais 0,15, e esse cobre é o cobre que a gente utiliza mais, tá? Aqui está errado na tabela. Esse aqui é o cobre mais 1, tá? Não é o cobre mais 2, que eu tenho um elétron. Então está errado aí, ó. E aqui eu tenho o cobre mais 2, que é mais 0,34. O que nós comparamos agora há pouco? Nós comparamos, ó, o cobre mais 2, que é o 0,34, com o zinco. Olha só o zinco aqui, ó. Olha lá o zinco, ó. Menos 0,76. Agora, presta atenção. Se eu perguntasse para vocês qual que é o valor referencial, tá, do potencial de oxidação do zinco,
tira potencial de redução. Esse aqui é o valor de potencial de redução. Se eu perguntar para você qual que é o valor referencial de potencial de oxidação do zinco, é só trocar o sinal aqui, ó. É mais 0,76, tá? Só muda o sinal. Então, mais 0,76. Se eu perguntar para vocês assim, ó, qual que é a tendência do cobre oxidar? Ele é mais 0,34. Então, a tendência dele sofrer, qual que é o potencial de oxidação do cobre? Menos 0,34. Então o zinco é mais 0,76, o cobre é menos 0,34. Analisando para o outro lado agora, inverso, o zinco, ele tem maior capacidade de oxidação do que o cobre. Tá? Então é muito fácil isso aqui. Então, Zé, normalmente o examinador da questão, quando ele precisa desse potencial padrão aqui, ó, vai ser dado na questão? Vai ser dado na questão. Então, tudo isso começando aqui ó, pelo valor referencial do hidrogênio, que tornou-se o gás hidrogênio, tá? Então, no começo agora, tudo bonitinho, 1000 maravilhas, etc. Tal. E para a gente dar uma olhadinha aqui agora, com relação ao cálculo da DDP, como é que eu vou ter aqui, ó, o cálculo da DDP da pilha? Bom, eu tenho aqui 3 formas, tá? A gente vai ver as formas aqui que pode ser utilizada. Você pode pegar a energia de redução daquela tabela do maior menos a energia de redução do menor. É aquilo que nós fizemos lá no início, lembra? Pegamos lá 0,34 menos 0,76. Isso é uma forma, tá? Eu posso pegar a energia de oxidação do maior menos a energia de oxidação do menor. Também, dá para eu calcular aqui também, tá? A DDP. Eu posso pegar aqui a energia de oxidação mais a energia de redução. Dá certo também. Só que aí, você tem que inverter o sinal. Por exemplo, o zinco é menos 0,76, a redução. Agora, já para a oxidação, eu troco o sinal para 0,76. Somo com 0,34, vai dar 1,10 do mesmo jeito. Tá? Do cobre. Então, isso é facinho. Aí você vai ter aqui as equações das pilhas, que nós vamos ter aqui, né? Quando ocorre aqui, ó, a semi-reação que a gente chama de anódica, olha que os elétrons estão aparecendo de cá, então você vai ter aqui, ó, se é oxidação que está acontecendo com ele aqui, ó, o potencial padrão dele vai ser mais 0,76 de oxidação, volts, e menos 0,76 de redução. Já no caso do cobre, tá? O cobre está sofrendo redução, então a redução dele, ele tem na tabela lá mais 0,34 volts. Posso somar os dois, que vai dar 1,10, tranquilo, tá? E aqui eu tenho também energia livre de Gibbs, aqui já entra um pouquinho daquilo que a gente vai ver mais à frente, em alguns exercícios, tá? Que é a variação de energia livre que eu tenho disponível ao longo da solução. Então, o que acontece aqui? Zé, aqui é a constante aqui que o Eric trabalhou com a gente, né? A constante de Faraday, que se não trabalhou, vai trabalhar ainda, mas provavelmente acho que elétrica vem antes em química, tá? A constante de Faraday aí, ó, 96.500 kg por mol de elétrons, né, Zé? Isso aqui é facinho. E aqui também, ó, eu tenho a variação de energia, diferença de energia do potencial de uma pilha, Zé. Isso aqui, então, eu tenho a quantidade de elétrons que serão transferidos e eu tenho essa energia negativa, ou essa concentração de energia. Ela tem que ser negativa? Tem que ser negativa. Por quê? Aqui ele vai até fazer aqui um detalhe, tá? Nas pilhas galvânicas, esse valor tem que ser negativo. Se não for negativo, não é uma pilha galvânica. Por quê? Se for positivo, você tem uma relação, que é uma relação não espontânea, e aqui na pilha galvânica você vai ter uma relação que é uma relação espontânea, migrando do anodo para o catodo. E vamos ver aqui agora alguns exercícios, rapidinho, só para a gente não perder a conexão com essa aula. Vamos lá. Ele vai dizer assim, considere as seguintes afirmações a respeito de pilhas eletrolíticas. Aí primeiro ele vai dizer assim, nas quais uma reação química produz um fluxo espontâneo de elétrons. Ó,
Se é pilha, o fluxo tem que ser espontâneo de elétron. Então, vamos lá. Os elétrons fluem no circuito externo do anodo para o catodo? Beleza. Vai do anodo, polo negativo, para o catodo na pilha, polo positivo. Tá. Os cátions fluem numa ponte salina do catodo para o anodo? Os cátions estão fluindo numa ponte salina do catodo para o anodo ou do anodo para o catodo? Então, ó, os cátions, eles seguem a corrente elétrica. Eles são liberados por oxidação no anodo e fluem através da ponte salina para provocar uma neutralidade na solução para o catodo. Então, é do anodo para o catodo, não no catodo para o anodo, tá? E no 3, ele vai dizer assim, ó, a reação de oxidação ocorre no catodo, nós estamos trabalhando com pilha, a reação de oxidação, tá? Independente de pilha ou eletrólise, sempre ela ocorre no anodo e não no catodo. Portanto, somente a alternativa 1 aqui, ó, que é coerente e que está correta. Aí ele vai dizer assim, tal, a parte da química que estuda o relacionamento entre corrente elétrica e reações químicas é a eletroquímica. A primeira pilha foi criada em 1800, aí, ó, por Alessandro Volta, é isso mesmo. Eu falei para vocês, essa pilha utilizava discos de cobre e zinco, exato, separados por algodão embebido na solução salina, funcionava como ponte salina. Em 1836, John Frederick, Daniel, construiu uma pilha com eletrodos de cobre e zinco, mas cada eletrodo ficava em uma cela individual. Ele separou, que a gente viu, o que aumentava a eficiência da pilha, pois ela possuía um tubo que ligava as duas cubas. Essa pilha foi conhecida como pilha de Daniel. A nomenclatura atribuída a esse tubo, então, a gente já falou que essa nomenclatura nada mais é do que a ponte salina, tá? Que tem como objetivo estabelecer a neutralidade entre as duas soluções envolvidas. Então, você tem aí a ponte salina. Muito facinho, né? Aí você vai ter aqui assim, ó. Em 1938, o arqueólogo alemão, do museu, etc., tal, achou uma pilha no Iraque, encontrou um objeto estranho da coleção da instituição, que poderia ter sido usada como uma pilha similar às utilizadas nos dias atuais. A suposta pilha, louco, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, era constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, tá? Uma barra de ferro, aparentemente corroída por ácido, e uma tampa de betume, asfalto, conforme ilustrado. Considere os potenciais padrão de redução. Redução, hein? Olha só o que ele te deu aqui, ó. Ele te deu o ferro, que tem potencial padrão de redução menos 0,44 volts, o hidrogênio que você sabe que é 0. Te deu o cobre, mais 2, que tem potencial padrão de redução mais 0,34. Nossa, Zé. Então, só por aqui, ó, já dá para você saber, ó, quem que está reduzindo e quem que está oxidando. Obviamente, o cobre vai sofrer redução e o ferro vai sofrer o quê? Oxidação. Então, vamos lá. Aí vai dizer assim para você, tá aqui a barra, tá aqui o processo, tá? A argila. Aí vai dizer assim, ó, numa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como catodo? Acabei de falar. O cobre sofre o quê? Redução e o ferro, oxidação. Então, quem sofre redução sempre é o eletrodo que sofre redução, é conhecido como catodo, que é o polo positivo da pilha. Então, muito fácil a questão, você marcaria aqui, ó, o tubo de cobre. E mais uma questãozinha aqui, ó. Uma questão de Enem, inclusive. Ele vai dizer assim, ó.
Biocélulas combustíveis são as biocélulas são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Então, para você substituir as baterias convencionais, você pode utilizar, então, essas biocélulas, células combustíveis. Aí diz assim, em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos, liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, no qual fluem para um circuito elétrico até o cátodo do sistema. Vou ser mais chique agora, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato, o ácido acético, o acetato, né, derivado do ácido acético, como substrato. Aí vai dizer assim para você, ó, em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais padrão aí, tá? De redução, né, que ele está falando. Bom, aqui você tem a redução aqui, ó, que é 0,8, e aqui você tem, então, a redução menos 0,3. Então, qual que é a tendência maior de ocorrer aqui a redução? Tá? A tendência com o oxigênio ou a tendência com o CO2 que vai originar o acetato? Então, obviamente, a tendência aqui é a redução acontecer com o oxigênio, e aqui, então, você tem a oxidação. É só você fazer o NOx aqui, a variação do NOx, você vai ver isso claramente. Aqui está indo de 0 a menos 2, tá? Você vai ver isso claramente. Então, olha só o que está acontecendo, então, aqui, ó. Zé, como é que eu faço aqui o ΔE? Ah, para eu calcular aqui o ΔE, eu tenho que pegar, então, tá? Esse aqui que está sofrendo redução, menos esse aqui que vai sofrer oxidação. Então, fica 0,8 menos 0,3. Quanto que dá isso, Zé? 1,1, né? Menos com menos dá mais, dá 1,1. Aí vai dizer assim para você, ó, nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4 volts? Para uma célula aqui, ó, para uma célula, você tem, então, a produção de 1,1 volts. Ele quer, então, uma produção de 4,4. Então, você vai quadriplicar, né? Você precisa de 4 células. Então, você coloca assim, não preciso fazer isso, mas tudo bem. 1,1 volts para uma célula, ou para uma única célula da pilha, tá? Aí, ó, para 4,4 volts para X. Então, quanto que vai ser o valor? 4,4 dividido por 1,1. Então, eu preciso de 4 células. Eu viria aqui e marcaria letra B de bola, tá? Simples assim. Beleza? Por hoje tá bom, né? Se preparem que amanhã a gente vai ter fortes emoções na biologia, viu? Eu vou passar o material para vocês. Amanhã a gente vai ver as protozooses e vai ver também teoria de Dickson, teoria de Mush, tá? Tentar ver tudo na mesma aula, tá? Teoria de condução, frente 3 e frente 4 amanhã simultaneamente. Vamos tentar dar uma alongada naquilo lá, para ver se a gente termina uma boa parte já. Quem sabe já na semana que vem a gente já começa, tá? O caderno 5. Beleza? Então vamos almoçar agora que tá na hora, né? Ninguém é de ferro, né? Valeu, Zé. Obrigadão. Boa, cara. Até mais. Tchau, Zé. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.